acredito que o Senhor esteja alcançando cada coração também. Em nome de Jesus, amém. Está mutado, pastor. Amém. Perdi, pastor. Já é eu, já? Sim. Arrasou, fechou. Espero que todos estejam bem. Olha só como a vida passa rápido, né? Hoje é 27 de agosto, o mês passou voando. Hoje é aniversário do meu padrasto. Vamos ver aqui, muito interessante. Show de bola. Mandar um abraço para a Célula Jovem, para o Thiago, para a Ju, para a Gabi, para a Isa e para o Carlos. Olha aqui, ó, os pedidos, ó, a Isabela escrevendo aí. Ó. Peço pela minha organização nos estudos, porque quase não termino a prova de matemática hoje. Verdade, matemática tem que se organizar mesmo, né? O bicho pega. Da hora. Essa galera fera aqui demais. Muito top estar trocando ideia com vocês novamente. E hoje vai ser um tema muito interessante para a gente refletir. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a verdade após a morte, tá ligado? O que acontece? Ó, o Nicolas acabou de entrar. E aí, Nicolas, tamo junto. O que acontece depois que a gente morre, né? O que será que acontece? Será que eu vou dar algumas opções, né? Aí eu morri, eu vou para onde? Eu vou pro purgatório, vou pro inferno ou eu vou pro céu? Qual das três alternativas está certa? Vocês podem reagir com a opinião de vocês. Morri, vou para onde? Vai pro fundo da terra. 7 palminhos do chão. E é só lá mesmo. 7 palmos, então já é inferno já, né? 7 palmos é longe. Literalmente embaixo da terra mesmo. Terra. Substrato. Então vou para a terra. Muito interessante. Interessante seu ponto de vista. Tem pessoas que acreditam nas mais diversas situações, né? Tem algumas filosofias que acreditam morrer e daí eu tenho uma chance no purgatório de talvez ir para o céu. Outros acreditam que tem gente lá intercedendo por nós, entendeu? Como formatos de anjinhos. E outros acreditam porque fizeram coisas erradas, estão sendo punidos neste momento por um ser de forma horrenda, com chifres, um tridente, um rabo, está muito quente lá embaixo, estão recebendo punições, né? Níveis de castigos. Muito interessante. É um tema que tem os mais diversos interpretações, concepções. Tem aquele filme lá, Viva a Vida é uma Festa. Vocês já viram esse filme? Nunca viram Viva a Vida é uma Festa? É da Disney, da Pixar. Não vi esse. Eu acho que eu vi, que é onde o pessoalzinho morre, tem uns que ficam na Terra dos Esquecidos. Esquecidos, né? Aí depois os outros você tem que ficar lá fazendo as reverências lá para eles não serem esquecidos. A cultura mexicana, eles já acreditam diferente. Eles acreditam que se você colocar uma fotinha no Dia de los Muertos, que é um feriado lá na cultura dessa galera, os mortos vêm para ficar do seu ladinho ali, para ficar contigo. E se você não coloca, não é pago, né, a passagem para eles saírem do submundo para virem para o mundo real. E se você ficar um X tempo sem se lembrar deles, aí eles viram energia, entendeu? Que se desfragmentam, deixam de ser uma alma. Isso é muito interessante. E a primeira pergunta, já fiz uma, vou fazer outra. O que é alma, né? O que é alma para vocês? Alma é uma pessoa, né? Eu sou uma alma vivente. Uma alma vivente. Muito interessante. É o corpo e é o sopro de Deus, sopro de vida. Legal. Então, você não tem uma alma, você é uma alma. Sim. Show de bola, você é muito reflexivo. Você não tem uma alma, você é uma alma. Pra mim, tipo assim, alma é tipo o verbo ser. Se você tá vivo, você tá sendo. Quando você morre, você não é mais, entendeu? Então você, tipo, morreu. Você não é mais alma, porque você morreu. Eu boto fé. É tipo assim, entendeu? Sim, a gente, no decorrer da história, teve várias, através das culturas dos egípcios, romanos, gregos, as nossas concepções de vidas foram muito influenciadas, né? Principalmente com o misticismo, mitologia. Mas teve um cara chamado Platão, que ele criou uma visão que repercutiu por gerações e repercute até hoje. Ele acredita no mundo das ideias, tá ligado? Ele acredita que existem 2 níveis de mundo e o nosso mundo real, ó, a viagem, né? Filósofo sempre viaja. O nosso mundo real, ele, na verdade, ele não é o real, ele é uma referência ao mundo das ideias, na qual não se relaciona com o nosso mundo, tá ligado? Ele quer dizer que existe uma realidade que transcende a nossa, que é onde as paradas originais vão.
inclusive as nossas almas e podemos dizer os deuses que vieram criar a gente, seres celestiais. Muito louco. Então ele acredita que quando eu morro, a minha alma transcende para esse mundo das ideias, que é impossível se relacionar com o nosso mundo. Muito louco, né? Mundo das ideias, ele chama isso. E a galera pensa, às vezes, que a vida é assim, que existe um mundo surreal, onde quando a gente morre, só a nossa alma tem permissão para acessar, que é um mundo imaterial. E daí, vamos ver, de acordo com alguns textos bíblicos, talvez uma perspectiva nova para alguns, ou para outros que já ouviram constantemente isso, então, tipo, não está perdido no que eu estou falando, mas para mostrar que alma e corpo é uma parada que está conectada, um negócio, um bagulho que anda junto, entendeu? Pode ter outras interpretações? Pode, mas vou dar uma interpretação que a galera adventista acredita. Vamos ler um verso então? Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que material Deus usou para criar o ser humano? Muito interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E eu vou delegar, igual das outras vezes aqui, quando a gente trocou a ideia, cada um lê um verso, entendeu? Quem achou pode ler, senão já vou aqui, eu falo assim, pá, vou indicar. Pera. É uma dificuldade achar coisa em Gênesis, né? Bem no comecinho da Bíblia. Vai, Nicolas. 2 o quê? Versículo 7. Já achei. Então pode ler. Não, pode ir lá, pessoal aí. Então a Gabi vai ler pra gente. Vou ler aqui, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas. Foram feitos que o Senhor esteja alcançando cada coração também. Em nome de Jesus, amém. Está mutado, pastor? Amém. Pedi, pastor. Já é eu já? Sim. Arrasou, fechou. Espero que todos estejam bem. Olha só como a vida passa rápido, né? Hoje é 27 de agosto, o mês passou voando. Hoje é aniversário do meu padrasto. Vamos ver aqui, muito interessante. Show de bola. Mandar um abraço para a Célula Jovem, para o Thiago, para a Ju, para a Gabi, para a Isa e para o Carlos. Olha aqui, ó, os pedidos, ó, a Isabela escrevendo aí. Ó. Peço pela minha organização nos estudos, porque quase não termina a prova de matemática hoje. Verdade, tem que, matemática tem que se organizar mesmo, né? O bicho pega. Da hora. Essa galera fera aqui demais. Muito top estar trocando ideia com vocês novamente. E hoje vai ser um tema muito interessante para a gente refletir. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre a verdade após a morte, tá ligado? O que acontece? Ó, o Nicolas acabou de entrar. E aí, Nicolas, tamo junto. O que acontece depois que a gente morre, né? O que será que acontece? Será que eu vou dar algumas opções, né? Aí eu morri, eu vou para onde? Eu vou para o purgatório, vou para o inferno ou eu vou para o céu? Qual das três alternativas está certa? Vocês podem reagir com a opinião de vocês. Morri, vou para onde? Vai pro fundo da terra. 7 palminhos do chão. E é só lá mesmo. 7 palmos, então já é inferno já, né? 7 palmos é longe. Literalmente embaixo da terra mesmo. Terra. Terra. Substrato. Então vou para a Terra. Muito interessante. Interessante seu ponto de vista. Tem pessoas que acreditam nas mais diversas situações, né? Tem algumas filosofias que acreditam morrer e daí eu tenho uma chance no purgatório de talvez ir para o céu. Outros acreditam que tem gente lá intercedendo por nós, entendeu? Como formatos de anjinhos. E outros acreditam porque fizeram coisas erradas, estão sendo punidos neste momento por um ser de forma horrenda, com chifres, um tridente, um rabo, está muito quente lá embaixo, estão recebendo punições, né? Níveis de castigos. Muito interessante. É um tema que tem os mais diversos interpretações, concepções. Tem aquele filme lá, Viva a Vida é uma Festa. Vocês já viram esse filme? Nunca viram Viva a Vida é uma Festa? É da Disney, da Pixar. Não vi esse. Eu acho que eu vi, que é onde o pessoalzinho morre, tem uns que ficam na Terra dos Esquecidos. Esquecidos, né? Aí depois os outros você tem que ficar lá fazendo as reverências lá pra eles não serem esquecidos. A cultura mexicana, eles já acreditam diferente. Eles acreditam que se você colocar uma fotinha no Dia de los Muertos, que é um feriado lá na cultura dessa galera,
os mortos vêm para ficar do seu ladinho ali, para ficar contigo. E se você não coloca, não é pago, né, a passagem para eles saírem do submundo para virem para o mundo real. E se você ficar um X tempo sem se lembrar deles, aí eles viram energia, entendeu? Que se desfragmentam, deixam de ser uma alma. Isso é muito interessante. E a primeira pergunta, já fiz uma, vou fazer outra. O que é alma, né? O que é alma para vocês? Alma é uma pessoa, né? Eu sou uma alma vivente. Tipo, uma alma vivente. Muito interessante. É o corpo e é o sopro de Deus, sopro de vida. Legal. Então, você não tem uma alma, você é uma alma. Sim. Show de bola, você é muito reflexivo. Você não tem uma alma, você é uma alma. Pra mim, tipo assim, alma é tipo o verbo ser. Se você tá vivo, você tá sendo. Quando você morre, você não é mais, entendeu? Então você, tipo, morreu. Você não é mais alma, porque você morreu. Eu boto fé. É tipo assim, entendeu? Sim, a gente, no decorrer da história, teve várias, através das culturas dos egípcios, romanos, gregos, as nossas concepções de vidas foram muito influenciadas, né? Principalmente com o misticismo, mitologia. Mas teve um cara chamado Platão, que ele criou uma visão que repercutiu por gerações e repercute até hoje. Ele acredita no mundo das ideias, tá ligado? Ele acredita que existem dois níveis de mundo, e o nosso mundo real, ó, a viagem, né? Filósofo sempre viaja. O nosso mundo real, ele, na verdade, ele não é o real, ele é uma referência ao mundo das ideias, na qual não se relaciona com o nosso mundo, tá ligado? Ele quer dizer que existe uma realidade que transcende a nossa, que é onde as paradas originais vão, inclusive as nossas almas e podemos dizer os deuses que vieram criar a gente, seres celestiais. Muito louco. Então ele acredita que quando eu morro, a minha alma transcende para esse mundo das ideias, que é impossível se relacionar com o nosso mundo. Muito louco, né? Mundo das ideias, ele chama isso. E a galera pensa, às vezes, que a vida é assim, que existe um mundo surreal, onde quando a gente morre, só a nossa alma tem permissão para acessar, que é um mundo imaterial. E daí, vamos ver, de acordo com alguns textos bíblicos, talvez uma perspectiva nova para alguns, ou para outros que já ouviram constantemente isso, então, tipo, não tá perdido no que eu tô falando, mas para mostrar que alma e corpo é uma parada que está conectada, o negócio é um bagulho que anda junto, entendeu? Pode ter outras interpretações? Pode, mas vou dar uma interpretação que a galera adventista acredita. Vamos ler um verso então? Vamos ver Gênesis capítulo 2, versículo 7. Que material Deus usou para criar o ser humano? Muito interessante. Gênesis capítulo 2, versículo 7. E eu vou delegar, igual das outras vezes aqui, quando a gente trocou ideia, cada um lê um verso, entendeu? Quem achou pode ler, senão já vou aqui, eu falar assim, pá, vou indicar. Pera. É uma dificuldade achar coisa em Gênesis, né? Bem no comecinho da Bíblia. Vai, Nicolas. 2 o quê? Versículo 7. Já achei. Então pode ler. Não, pode ir lá o pessoal aí. Então a Gabi vai ler pra gente. Vou ler aqui, ó. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Show de bola. A gente refletiu isso já no estudo da criação, que é um negócio bem diferente, né? Jesus cria tudo mediante sua boca e o homem ele cria modelando com seus próprios dedos. Aí ele assopra o fôlego de vida igual a alma vivente. Então a gente tem uma equação matemática. Eu vi que até a Mina falou aqui que ela demorou, né, para terminar a listinha de matemática. Matemática é um negócio difícil, não é verdade? Mas essa conta tá simples. Pó da terra plus em inglês, mais é plus, mais fôlego de vida igual a alma vivente. Então, a partir desse verso, chegamos à seguinte conclusão: você não tem uma alma. Não dá para tirar da sua boca, como a gente vê em alguns filmes, vem na minha mente Warcraft, alguns filmes de terror, que a alma sai do corpo, tá ligado? A alma, ela não sai.
Entendeu? Você não tem uma alma, você é uma alma. É a junção desses dois elementos, tá ligado? Precisa da parte física e da parte, tá ligado? Que dá sentido, que dá conexão para a parte carnal, que é a alma que vem de Deus. Então a junção dessas duas coisas, bum, tá ligado, professor Antônio? Tempero, alma, fôlego de vida e tudo que há de bom foram os elementos para criar o ser humano, entendeu? Então a junção dessas coisas é que faz você ser uma pessoa, ser alguém vivente. Não dá para ter vida sem a junção desses dois elementos, entendeu? Então a alma não fica vagando. Muito interessante. Então, quem que é esses seres que às vezes são invocados em algumas religiões espíritas, que ficam assustando algumas pessoas? Quem será que são esses seres? Nós já vamos responder essa pergunta. Antes, eu gostaria de refletir o que acontece com a pessoa depois que ela morre, entendeu? O que será que acontece? Para onde que vai a alma? Para onde que vai a memória? Para onde que vai a parte física? E antes da gente ler esses versos que explicam para a gente, deixa eu só fazer uma outra consideração. Jesus, nós aprendemos nos evangelhos, que ele compara a morte com o quê? Ele compara a morte com algo. Com o quê? Sono. Com um sono. Tanto que Marta, Maria chegam para ele e falam assim, Senhor, ressuscita Lázaro. Ele fala assim, calma, no meu tempo eu vou chegar lá e ressuscito. E eles ficam tristes, porque Jesus ele demora muito para ir até Lázaro, e Lázaro acaba morrendo. Até os discípulos falam, Senhor, a gente nem precisa mais ir lá. Aí Jesus ele fala, ele não morreu, ele está apenas dormindo. Aí quando ele chega no ambiente onde está Marta, Maria em prantos, ela fala assim, Senhor, a gente pediu para você curar. Não, tá tudo bem, o senhor não curou, mas agora é tarde demais, o senhor nem precisa fazer mais nada agora. Aí Jesus fala assim, calma moça, calma, eu sou Jesus. Ele não morreu, ele está dormindo. Tem esperança que ele vai ressuscitar. Ela vai e ressuscita, ele vai e ressuscita Lázaro. Então, primeiramente, mostra que Jesus tem poder para ressuscitar, e segundo, tem poder sobre a morte. Segundo, que Jesus cumpre a sua palavra. Então, quando ele fala que na manhã da ressurreição, ao soar da última trombeta, 1 Tessalonicenses 4,16, os mortos em Cristo ressuscitarão, podemos confiar que eles vão ser ressuscitados. E ele fala que a morte é um sono porquá? Porque quando você dorme, você perde a noção de tempo, não é verdade? Quantas vezes eu não dormi, acordei, tava tudo meio escurinho, eu falei assim, puxa vida, tô lascado, tô atrasado. Aí você olha o celular, 2 horas da manhã, você só tem que levantar às 5h30, 6 horas. Aí você pensa, ufa, que nossa, glória a Deus, eu vou dormir mais um pouquinho. Aí você tá morrendo de sono, aí você fala assim, acho que dá mais uns 5 minutinhos, mas você olha só para dar uma garantida. Aí você olha 6h15, puxa vida, você já levanta assim num susto, na minha cobertura, você ferrou agora, meu irmão. A Isabela, quando eu durmo no intervalo das aulas. Ah, muito interessante, Isabela. Agora eu vou pedir para os monitores ficarem espertos contigo, para não deixar mais você dormir. Então, você não tem noção do tempo, com o quanto ele passa quando você dorme. Os bichos, quando eles hibernam, o urso chega a hibernar sei lá quantos meses, quantas semanas, eles não têm noção de quanto tempo passa, tá ligado? Eles só dormem. Quando a gente morrer, espero que a gente não tenha que passar por isso e que Jesus volte na nossa geração. É o nosso sonho, não é verdade? Amém? Alguém aqui apoia esse sonho aí? Eu queria que Jesus voltasse quando eu estivesse vivo, não queria estar dormindo. Mas se acaso viéssemos morrer, quando Jesus voltar, a gente vai acordar. E vai estar surpreso daí. Você dormiu num dia e acordou, carro voando, parça, como assim? Aí Jesus, Jesus ali. Aí você pensa, caramba, eu dormi tanto assim, passou tanta coisa. Ah, o Palmeiras ainda não tem Mundial, mas isso já era esperado, já nem depois de 1000 anos isso iria acontecer. Muito interessante, então a gente não vai ter noção de tempo, e Jesus compara a morte a um sono. Nossa, mas eu sempre aprendi, inferno, céu, purgatório. Muita coisa de tradição, né? Mas a partir dos versos que nós vamos ler, dá uma outra interpretação. E uma pessoa que cresceu com uma linha de pensamento diferente, quando ouve isso, fica assustada. Como assim, velho? Eu sempre acreditei que tem inferno, sempre acreditei que tem céu. O inferno, na verdade, ele existe, mas não ainda, tá ligado? O inferno ele é uma punição, realmente, para destruir as pessoas que ficarem do lado de Satanás. Mas essa punição ainda não está sendo aplicada, entendeu? Ela não está sendo aplicada. Vamos ler mais alguns versos para, dar uma fortalecida nas ideias? Vamos ler, então, Eclesiastes. Pode abrir lá, Eclesiastes. A gente vai ler 3 versos em Eclesiastes.
O primeiro Não, verso. deixa muito bonito que ninguém sabe o que é Eclesiastes. Canta a musiquinha, canta a musiquinha. Salmos, Eu já Provérbios, cantei. Eclesiastes, Cantares, Isaías, Lamentações, Ezequiel e Daniel, Oséias, Joel, Amós, Eubatias. Acharam? Quando vocês não acharam, eu vou cantando. Jonas, Qual Miquel. que é o capítulo? Capítulo 12, versículo 7, nós vamos ler primeiro. Quem achou, pode ler para mim, fazendo um favor. Fala, Luiz Agostinho. Quem pode ler, diz para nós? Posso ler? Com certeza. É o 7, né? Isso. O pó volte à terra de onde veio e o espírito volte a Deus que o deu. Muito interessante que você leu. Então, quando eu morro, o pó volta à terra e o fôlego de vida volta para Deus. Show de bola. Vamos ler agora Eclesiastes capítulo 9, o versículo 5. Quem pode ler para nós? O Nicolas. Lê para a gente, Nicolas. Tá, peraí. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos que sabem coisa nenhuma, nem então A internet da Gabi tá fogo, hein, mano? Eita. Qual que é o verso, Jansen? Pra É, ajudar. capítulo 9, versículo 5. Tá, eu vou terminar aqui. Este é o mal. Não, 5. Os vivos sabem que não. Os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Para eles não haverá mais recompensa. Eles nem podem se lembrar de sua vida. Muito interessante. Algumas pessoas, quando eu já li esse verso, ficaram um pouco confusas, que eu dei esse estudo para os quartos e quintos anos. Eu fiz classe bíblica com eles, eu fiz 8 classes bíblicas. E daí um aluno me levantou a mão, achei até interessante a pergunta, falou assim, nossa, pastor, quer dizer que tudo que eu vi na terra que eu esqueci, vou esquecer? Não, eu achei, dá para dar essa interpretação, mas não. O contexto está dizendo, tipo, eu morri, a memória ela é entregue ao esquecimento. Quando eu morro, a pergunta inicial, para onde eu vou? Eu vou para a sepultura, entendeu? Então os mortos eles não sabem de coisa alguma, eu não lembro de nada. Então se eu invoco algum espírito, alguma alma, não tem como, pois a Bíblia falou que o morto não tem memória, ele não se relaciona mais com o mundo dos vivos, porque ele está descansando, ele está dormindo. Então quem que é? Acredito eu, entendeu? Que Satanás, ele já provou que tem poder, igual ele finge ser Samuel, sabe quando Saul invoca? Ele finge ser Samuel para Saul. Então ele tem poder para fingir ser outras pessoas. Ele conhece a voz, ele conhece a história. Então ele tem essa habilidade, ele tem esse dom de, através dos espíritos, manipular ali a situação. Entendeu? A Bíblia fala que ele se transforma em anjo de luz para atrair a gente. Você acha que ele não vai conseguir se transformar, fingir ser a pessoa para tentar enganar alguém? Muito interessante. Show de bola. Então, quando a gente morre, a gente aprende em Jó. Jó ele fala, a gente vai direto para a sepultura. Não vamos nem para o céu, nem para o inferno. Pegaram a visão? Então, quem é a única pessoa que tem a imortalidade da alma, já que nós não temos, a gente morre? Quem é a única pessoa? Jesus, né? Que não tem nem começo nem fim. É eterno. Muito bom. Está escrito em um verso, 1 Timóteo capítulo 6, 16. Mas nós não vamos ler. Sabe a historinha que eu falei de Jesus, que ele considera a morte um sono? Para não ficar vago, entendeu? Pra vocês não pensar que eu inventei da minha cabeça, vamos ler esse texto também. Está em João capítulo 11, vamos ler somente 3 versículos, dos versos 11 a 14. Enquanto isso, eu vou comentando algumas coisas. O plano inicial de Deus não era que a gente passasse pela morte. Ele criou para a gente viver para sempre, na morte. Isso foi instituído lá no Éden, só que tinha uma condição. E infelizmente a gente acabou da escolha errada e o mundo foi amaldiçoado com o pecado. E a gente aprende em Romanos 6, 23, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida. João capítulo 11, dos versos 11 a 14. Quem pode ler para nós outros? Aí, Nicolas, se você quiser ler para terminar o que você não conseguiu terminar do outro texto, você pode ler. Ou alguém pode dividir se quiser também. é capítulo 11, versículo
dos versículos 11 a 14. Isto dizia e depois acrescentou o nosso amigo. Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: se dormir, estará salvo. Jesus, porém, falará com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Muito interessante. Fechou. Então, ele compara a morte a um sono. Não sei quantos hibernam bastante aqui, mas dormir é algo muito gostoso. Antes de eu ler mais algumas passagens, tem um verso que fala assim, um negócio tenso, que é participar de culto fúnebre, né? É um clima muito zoado, perder alguém querido, todo mundo ali prestando sentimentos, você ouve alguns choros, alguns clamores. E esse ano eu acho que eu fui em uns 5 cultos fúnebres, fiz 4, então foi muito tenso. Só que a Bíblia ela fala assim, antes você participar de um culto fúnebre do que de uma festa de aniversário. Mas isso é lógico, não é verdade? Pô, aniversário é tão da hora, tu come algo tão gostoso, tá ligado? Bolo, refrigerante. Quem que não gosta de uma festinha de aniversário? Adoro festinha de aniversário. Os salgadinhos e o culto fúnebre, que é um clima mó zoado. E a Bíblia fala pra gente antes estar no culto fúnebre do que no aniversário. Por quê? Por que vocês acham que a Bíblia fala isso? Não sei. Tô tentando criar um conceito, mas eu não faço ideia. Muito interessante. Vamos ver as pessoas que não estão mostrando a imagenzinha, se elas querem comentar. Quem nós temos escondido aí? O Luiz Agostinho, o Carlos, Tiago. Ai. Cadê os participantes? O Nicolas. Tainara Almeida. Célula Jovem. Ana Lívia. Vocês podem dar o que vocês acham deste verso? Por quê? Deus ele orienta a gente a estar no enterro em vez de estar numa festa de aniversário. É muito reflexivo, eu não consigo pensar em nada. Não tem uma lógica aqui criada na minha cabeça pra responder essa pergunta. Achei difícil. Nem sabia que isso era, tipo, possível, imagina. Não faz sentido, entendeu? Porque o meu aniversário é legal. Por que eu teria que ir num funeral? É, o aniversário você comemora. Faz sentido. A gente comemora o dia que a pessoa nasceu. Foi, tipo, a felicidade para a família. Na morte, infelizmente, a gente comemora a vida que ela viveu. Então, tipo, se a pessoa construiu uma vida digna de ser lembrada, não vai ser só a gente, mas como outras pessoas que passaram pela vida dela vão lembrar dela. Eu vejo dessa forma. Com certeza. Interessante. Mais alguém quer complementar? Vamos ler esse verso então? Mais alguém? Você fica à vontade, pode escrever no chat. É Eclesiastes capítulo 7, versículo 2. Tirar o som desse celular. Quem achou, fala amém. Quem não achou, Calma aí que eu tô perdido já de novo. quem não achou fala misericórdia. Misericórdia. É Eclesiastes o quê? Capítulo 7, versículo 2. Ah, Quem pode ler pra gente? Alguém que não lê de preferência. Ana Lívia, lê pra gente. a escolhida. Nossa cantora. Aí é uma peleja. Consegui achar Eclesiastes. Eu lembro da musiquinha de novo, né? Os provérbios. Enquanto isso eu vou falando. Eu fui no enterro. O que mesmo? É capítulo 7, verso 2. Ah, tá, peraí. Eu fui no enterro. Nossa, agora eu não lembro ao certo o nome. É Luísa Pontes? Acertei? Que é o enterro da mãe dela, né? E daí, antes de eu fazer o culto fúnebre, a tia dela soltou esse verso. Ela falou assim: pessoal,
antes a gente estar num culto fúnebre em uma festa. E ela mesma complementou o verso que a gente vai ler agora e daí eu dou uma contribuição. Vamos ler? Eclesiastes capítulo 7, verso 2. Pode ler, Ana Lívia. É melhor ir em uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isto a sério. Muito interessante. Outras versões falam no culto fúnebre a gente reflete, outras versões falam em enterro. A outra vez que eu ouvi isso também foi no enterro do Jan Zukovski. Ele não morreu, na verdade. A filha dele morreu. Ele é um grande pastor, Jan Zukovski. Ele é um dos líderes lá do NASP, da Faculdade de Teologia. No enterro da filha dele, ele usou essa frase: antes a gente está aqui em um enterro. Sim, podemos tirar as mais diversas interpretações e aplicações, mas uma delas é refletir como está a minha vida. Tipo, as lágrimas do luto são dignas, tá ligado? Porque a pessoa, ela merece as lágrimas, são lágrimas de boas lembranças. Você refletir da pessoa, como foi compartilhado aqui. Só que as lágrimas, elas servem também para nos motivar a continuar lutando. Interprete lágrimas como luto na passagem. As lágrimas servem para nos motivar a continuar lutando, na esperança de um dia reencontrarmos essa pessoa. Pois a pessoa, ela está selada, acabou, entendeu? Salva ou perdida. Mas nós temos a oportunidade de salvação. Então, quando eu vou num culto e vejo aquele clima diferente, eu reflito como é que está a minha vida, como é que eu estou conduzindo. Eu só estou zoando, só estou brincando, ou estou levando sério a minha vida dos mais diversos pilares, inclusive na minha vida espiritual? Pois eu não sei o dia da manhã. Jesus pode voltar para mim hoje, pode voltar para mim amanhã. E hoje é o dia de eu tomar a decisão, e a decisão de mudança do estilo de vida, dos meus hábitos. Consegue pegar a visão? Na festa, quando você está zoando tudo bem, muitas vezes a gente nem se lembra de Deus, tá ligado? A gente só quer zoar, a gente só quer se divertir. Mas no luto é que a gente aprende a pegar a Deus e refletir como eu estou conduzindo a minha vida. Por isso que Deus, ele fala, antes você estar num enterro do que em uma festa. Conseguiu pegar a visão? Muito interessante. Certo. Até quando os mortos vão ficar na sepultura? Até quando? Depende. Os mortos em Cristo vão ficar na sepultura até quando Jesus voltar, que daí vai ressuscitar todos os que foram salvos para ir para o céu. E os que não foram vão ressuscitar só depois de 1000 anos, quando a Jerusalém voltar para a terra, né? Para acontecer todo aquele rolê que eu não sei explicar direito. Muito interessante. No próximo estudo pode ser esse rolê aí. Vou ler alguns versos, então. Esse verso a gente sempre lê para finalizar em culto fúnebre, sabe? A gente sempre lê. É 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Nós vamos ler 2 versos para responder essa pergunta, mas o primeiro se encontra nessa passagem. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Mateus, É, muita música aí, Nicolas. Eu sou Marcos, São Lucas, mano. São É 1 Tessalonicenses o quê? 4,16. Tá. Os Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses. Perto ali de Timóteo, tá ligado? Naquelas quebradas ali. Fechou? Vocês conseguiram achar? Eu vou pedir pra quem ler agora. era misericórdia. Eu vou pedir pra quem ler agora. O Luiz da Agostinho vai ler pra gente, Luiz? 1 Tessalonicenses, Capítulo 4, verso 16. Você lê pra gente, Luiz? Será que o Luiz saiu para algum lugar e deixou o celular aqui quietinho? Tô jantando. Ah, não, então a gente deixa você terminar de jantar. Cadê? Nara vai ler pra gente então, fechou? É 1 Tessalonicenses 4? Isso, 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Muito interessante. Então ele é um verso
bonito. Outras versões falam algumas palavras diferentes. Mas, em resumo, está dizendo, Jesus ele vai descer com grande glória. E a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, é uma mensagem de esperança que nós temos de reencontrar as pessoas queridas que nós perdemos. Amém? Muito interessante. Vamos ler mais um verso que fala sobre isso. João capítulo 5, os versículos 28 e 29. Mateus, Marcos. João capítulo 5, 28 e 29. Vamos pedir para uma pessoa diferente, galera. Nós vamos pedir para o Tiago ler. João capítulo 5, versos 28 e 29. E o último verso eu peço para a célula jovem ler. Você lê para a gente, Tiago? Mateus 24, o quê? João capítulo 5, versos 28 e 29. João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz de Deus e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Muito interessante. Então, outro verso, João falando que a galera está no sepulcro agora. Quando eles vão ser ressuscitados? Quando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, vai ter dois tipos de ressurreições. Para a vida, a galera que vai ficar com Jesus no céu. O céu pode ser interpretado na eternidade do lado de Jesus, tá ligado? Que não tecnicamente vai ser o tempo todo no céu. Vai ter outros lugares também que a gente vai morar. Mas esse é o próximo estudo. E outro grupo vai ser ressuscitado para o juízo, que é o inferno, tá ligado? Que é o fogo, que vai consumir a galera de acordo, realmente, a gente acredita nisso, a quantidade de mal que as pessoas fizeram. Vai receber mais fogo e enxofre quem fez mais mal, vai ser o último a ser consumido. Ou seja, Satanás vai ser o último a ser consumido. Muito interessante. Então, este é o inferno. Conseguiu entender mais ou menos? Mas a gente vai ver isso em outros estudos. O que é o milênio, igual a fita do rolê que a Júlia falou ali, como vai ser a nova terra, onde será a nova terra, são estudos muito interessantes. Então, deu para pegar a visão? Ficou alguma dúvida? Quantas ressurreições tem? E onde a gente está? Depois que morre, para onde que a gente vai? Muito interessante. Então, para encerrar, a gente vai ler mais um verso. Qual vai ser a recompensa das pessoas que tiverem parte na primeira ressurreição? 1 Coríntios, capítulo 15, dos versos 51 a 53. Célula Jovem vai ler para a gente. 15, 51 e 53? Exatamente. Primeira Coríntios. Atos Romanos, Coríntios. Pode ler. Que eu me perdi. Eis que lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nos seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Muito interessante. Então, você leu uma parte aí que ela me anima um pouco. Fala aqui que nem todos morreremos. Quer dizer que vai ter um grupo que vai ter a volta de Jesus. E eu espero estar nesse grupo, tá ligado? E daí, quando ele volta, se tiverem parte na primeira ressurreição, após a última trombeta, depois que um grupo é ressuscitado, né? Primeira ressurreição, o que vai acontecer? No abrir e fechar de olhos, o que é corruptível se reveste de incorruptibilidade. Ou seja, qual será a recompensa das pessoas que tiverem parte na primeira ressurreição? É a imortalidade da alma. E a alma, lembrando, é físico e material com material. Imaterial com material, entendeu? A junção da alma.
Então a gente vai conseguir alcançar a imortalidade, que até hoje, então, a única pessoa que tem é somente Deus. Muito interessante. Olha que legal. Abrir de olhos, seremos todos bonitões e bonitas. A gente já refletiu que no céu a gente vai receber um novo e vamos ter uma nova aparência. Só que o livro Visões do Céu, de Ellen White, nos ensina que mesmo assim a gente vai se reconhecer, entendeu? Saberemos quem é quem, entendeu? Mesmo estando lá tudo pá, tá ligado, tudo outro cara, tá outra presença. Esse é o nosso momento de glória aí, para quem tem alguns, acho que tem uns defeitinhos no Os nariz. humilhados e exaltados. Amém? Glória a Deus. Chegará o momento. Então, a gente vai se reconhecer. Vale ressaltar? Vale ressaltar, acho que vale. Que acabou o estudo, mas eu vou dar outras coisas aqui. Eu não sei se eu já tinha falado. Acho que eu já tinha falado já. No estudo da volta de Jesus, os grupos, né, que vão ver a volta de Jesus, eu falei? Vai, Depende de quais grupos, porque eu não tô lembrada, não. vai ter o grupo dos santos, vai ter o grupo dos ímpios vivos e vai ter o grupo das pessoas que mataram Jesus. É a ressurreição especial. Você lembra que eu comentei isso? A gente conversa, Não. os que transpassaram Jesus, a Bíblia nos ensina, vão ver a volta de Jesus. Então tem uma ressurreição especial ali. A galera que matou Jesus é ressuscitada para ver a volta de Jesus. E os ímpios que morreram só serão ressuscitados na segunda ressurreição. Existe um tempo entre as duas ressurreições e nós vamos estudar melhor isso no próximo estudo. Este tempo se chama o milênio e o tema do próximo estudo é exatamente esse, o milênio. Nós vamos refletir o que quer dizer estes 1000 anos. Fechou? Pegou a visão? Espero que os que mataram Jesus vai acontecer o quê? Eu já tinha falado, qualquer coisa eu posso falar de novo no próximo estudo. Mas as pessoas que mataram Jesus, elas vão ter um grupo especial que serão ressuscitadas. Jesus volta para ver Jesus voltar. Para mostrar, entendeu? Para essas pessoas, toma, cara, ó, você matou eu achando que eu não era ninguém. Tipo, para não falar uma besteira aqui, mas um beijinho no ombro para essa galera que matou Jesus, entendeu? Que acharam que Jesus não era ninguém. Pastor, você falou do que vai acontecer do fim do mundo? Eu falei, no último estudo da volta de Jesus, falei algumas coisas. A gente pode falar no próximo também. Ok. Essas pessoas que vão ressuscitar para ver a ressurreição, não, a volta de Jesus, eu acho que é como se, tipo assim, elas não tiveram fé suficiente para acreditar que Jesus era o Cristo que tinha vindo para salvar todas as pessoas e tal. Então, acho que elas vão ressuscitar para poder ver, né? E acreditar nisso, que isso era verdade, não era só uma loucura da cabeça do povo da época, né? Com certeza. De uma certa forma, eu senti uma marcaçãozinha ali, entendeu? Acho que ficou uma marcação ali com esse povo. Tipo, tomara que não seja herege que eu tô falando, mas acho que Jesus marcou esses caras aí, entendeu? Que vai ressuscitar só eles para ver a volta dele. Acho que teve ali uma marcação. Camarote. É. Nossa, que top, eu não sabia. Livro Visões do Céu é muito top, ele fala muita coisa interessante. Por exemplo, as roupas das pessoas que foram sacrificadas, mártires, vai ser diferente das roupas dos outros. Vamos supor que a túnica ela é branca, certo? Elas vão ter uma fita vermelha em toda a roupa, na costura de bordado, assim, ó. Essas fitas que vai ter, sabe? Vai ser vermelho, os detalhes vermelhos, é para você identificar no meio da galera quem são os mártires, os que doaram sua vida para morrer por Jesus. Muito interessante. Qual que é o nome do livro? Visões do Céu. A Ellen White descreve detalhe por detalhe como vai ser a volta de Jesus. A gente vai ganhar coroa, ela vai brilhar de acordo com o de bem que a gente fez. A harpa, a gente vai compor uma música ali. É muito interessante tudo que ela fala. A palmeira, ela faz comparação. A gente recebeu Jesus na humildade em cima de um burro com uma palmeira. No céu, receberemos Jesus com toda a sua glória também com uma palmeira. Eu tenho uma dúvida sobre as coroas. Na Bíblia diz que o único que usa coroa seria Jesus, porque ele é o Rei dos Reis. Então, como nós também usaremos coroas? Nós somos príncipes, né? Príncipes e princesas. Mas o rei é só Jesus mesmo. Entendi. Obrigado. E as coroas, eu falei bem, né? Mas na verdade é a quantidade de pessoas que a gente trouxe para Jesus, entendeu? Falei bem, só. Vai ter estrela nas coroas, né? Exatamente. Só que diz ela que a gente não vai ter inveja de nenhuma coroa, porque ela falou, vai ter coroa que vai brilhar bastante, coroa que não vai brilhar tanto, mas ela falou que não vai ter inveja, então todo mundo vai estar feliz com a sua coroa. Só de estar lá, você já está feliz, entendeu?
Tem que comemorar a vida dos outros. Ficar feliz pros outros. Aí tem gente que vai ficar até cego, assim, nossa, coroa brilha demais. É tipo a de Paulo, então, vai estar, vixe, brilhando demais. Mas também vai ter compensação dos caras que ele matou, então não vai estar brilhando tanto. Um pouquinho. Vai estar equilibrado. Aí, tipo, Moisés vai estar bastante também. Poxa, cara, incrível. Aí a nossa a gente também não vai saber. Mas não veste, então Amém? vai ser ótimo. Fechou. Então, no próximo estudo eu comento mais um pouco novamente. E a gente estuda sobre o milênio. Fechou? Pode ser? Com certeza, é um assunto muito legal pra gente falar. Demorou. Vamos estudar sobre os 1000 anos. O que acontecerá durante os 1000 anos. Então a gente encerra o nosso estudo aqui. Fazer uma oração, tá bom? Beleza. Eu prometo. A Gabi. Prometo que no próximo teremos Kahoot. Fechou? Porque se não teve, foi por minha culpa. Não, foi por compromisso nosso também, entendeu? Tava muita correria também, semana de prova. Ufa. Aí, tipo, o pastor, eu falei assim, pastor, a gente vai ter o Kahoot? Não, vamos sim. Aí eu vi que estava no negócio de lançamento de matrícula só no corre. Ixi. Aí depois eu também esqueci, eu fui lembrar disso ontem, 11 e pouco já. Júlia, o Kahoot, eu esqueci de perguntar. Aí ficou, né? Não, mas no próximo vai Mas no próximo a gente faz. Fechou, demorou. Então tamo junto, pessoal. Vou fazer uma oração para encerrar. Oremos. Querido Deus, agradecemos, refletimos um pouco da verdade sobre a morte, foi muito interessante. O plano do Senhor era que a gente fosse imortal, a gente perdeu, o Senhor deu de presente, mas a gente perdeu por conta de uma escolha, mas não está tudo perdido, a gente pode ganhar esse presente novamente e devemos fazer a escolha de pegar nossa vida em tuas mãos e seguir suas orientações. E um dia, no céu, esse corpo que é corruptível, que envelhece, que fica doente, que tem problemas, vai se revestir da imortalidade. Essa é a nossa maior esperança. Rever pessoas que a gente perdeu e nunca mais passar por luto, por tristeza, chorar, nem sentir saudades. Que a gente possa ficar firme nessa esperança, nesse caminho até o céu, dê forças, é o nosso desejo. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, obrigada, viu, pela presença. Que Deus abençoe muito vocês. Um ótimo sábado. Fique com Deus. Semana que vem, esperamos vocês. Sim. Gente. Obrigada pela participação, Jansen. Obrigada, gente. Obrigada, Jansen. Tchau, gente. Beijo. Tchau, beijo. Bom sábado para vocês.